A economia está restrita ao Paulo Guedes, obviamente, com todo respeito a ele, nas questões mais estratégicas, a palavra final é minha. E tem sido assim, sem qualquer atrito entre nós. O mundo todo sofreu com inflação, aumento de preço. O Brasil não foi diferente. Com a política do fica em casa, a economia a gente vê depois, foi um grande teste aqui para o Brasil também. Vencemos isso, concedendo auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas, né, os mais pobres. Criamos programas para que não tivesse desemprego no Brasil, como o Pronamp e o BEM, tivemos sucesso tocante a isso. Outras coisas, outras medidas foram tomadas até antes da pandemia, como a Lei da Liberdade Econômica, que facilitou, em especial os autônomos, a conseguir abrir a sua empresa. Também a política do Paulo Guedes, ele fala em reindustrialização, é diminuição de impostos. Como ele diminuiu por decreto meu, fizemos, entre aspas, uma grande reforma administrativa, coibindo concursos públicos, exceto para os mais importantes, né? Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, diminuindo então o peso da máquina e a despesa com a mesma. Ou seja, nós arrumamos agora a economia. Como o Paulo Guedes bem conversou comigo hoje, o Brasil está pronto, está arrumado para voar a partir do ano que vem, o que deveria ser feito por nós em 2020, caso não fosse a pandemia. Eu já entrei no passado com pedido de impeachment contra o senhor Alexandre de Moraes. Eu não pretendo entrar com nenhum pedido de impeachment contra o senhor Alexandre de Moraes. Até qualquer um do povo pode fazê-lo. Isso compete, então, qualquer processo de cassação, impeachment, né, compete exclusivamente ao Senado Federal. Não pretendo aumentar o número de ministros, e tem uma proposta na Câmara de 2013 da senhora Luísa Erundina, onde 40 deputados do PT assinaram essa proposta. Eu já vinha falando muito a palavra liberdade. Agora, deixo claro, a decisão do TSE veio de um pedido por parte do Partido dos Trabalhadores. Então, a decisão do TSE, errada ou não, foi provocada pelo Partido dos Trabalhadores. Então, o PT não tem qualquer zelo, qualquer compromisso com liberdade. Várias vezes ele diz que vai controlar vocês da mídia e controlar aqui as mídias sociais. Costumo dizer que, pese as críticas que eu recebo da imprensa brasileira, nunca tomei uma medida de força contra qualquer repórter no Brasil. Não busquei atingir o que é a alma da democracia, que é a liberdade, que é a alma de vocês, que é a liberdade de imprensa. Então, que pese o senhor Alexandre de Moraes ter tomado, juntamente com o TSE, medidas restritivas, como se vê agora, tocante à CNN. Ele foi provocado pelo Partido dos Trabalhadores. Eu acho que a preocupação maior, antes até do que o TSE, tem que ser com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que pretende calar a mídia brasileira. E ele tem reiteradamente falando sobre isso. E termino. A opinião do vice é a dele, ele praticamente agora é senador, e ao Supremo, ao Senado, as decisões que devo tomar com independência que existe entre os três poderes. O Congresso querer poder. Perderam poderes comigo porque eu não entreguei ministérios. Entregar ministérios, entenda, entregar parte do orçamento. Não tiveram isso. Buscou, então, o parlamento uma maneira de participar do orçamento. Isso foi discutido, foi com o Ramos, foi com o Paulo Guedes, muita gente. Eu desconheço qualquer proposta tendo iniciativa no executivo no tocante a isso. A decisão veio lá do próprio legislativo. Tanto é que, se houvesse participação do executivo, eu não teria vetado a proposta da criação deste orçamento, que na verdade não é secreto. Secreto é o nome dos parlamentares que, junto ao relator do orçamento, é enviado, então, pedido de liberação de recursos para estados e municípios. Nenhum chefe de executivo que abre mão de poder no tocante a isso. O orçamento, eu queria ter o previsto para esse ano, para o ano que vem, está na casa dos 19 bilhões de reais. Então, isso aí é uma questão que, por vezes, você é obrigado a se curvar para o legislativo. Agora, deixe bem claro, a decisão final de leis não é minha, porque eu vetando qualquer coisa, a última palavra é do parlamento no tocante a manter ou derrubar o veto. Então, orçamento secreto, com todo respeito, não é secreto porque está em DO, e foi criado lá na gestão do senhor Rodrigo Maia.
Nós devemos botar em conta que tivemos uma pandemia, onde nós gastamos 700 bilhões em 2020, dentro da responsabilidade fiscal. Mesmo com esse gasto, que alguns falam que extrapolou o teto, não tivemos reflexo no dólar indo para cima, na bolsa indo para baixo. Nós, por exemplo, no tocante aos servidores públicos, foi em comum acordo com todos os 27 governadores o congelamento do salário por 2 anos. Todos os governadores toparam isso, até que havia uma outra proposta que tinha vindo da Câmara dos Deputados, da mesa, concedendo, né, um corte linear de 25% no salário, pensões e aposentadoria de todo mundo. E eu fui uma daquelas pessoas que foi contra isso. Achamos que daríamos para suportar o gasto com a pandemia com o congelamento por 2 anos. E conseguimos isso com o apoio de todos os governadores numa videoconferência. Ninguém quer extrapolar o teto, chutar o teto, nada disso. Mas o Paulo Guedes é uma pessoa que sabe bem tratar a questão orçamentária, tanto é que nós somos referência e exemplo para o mundo nessa questão, mais do que voltar em ver. Deflação, entre outras coisas positivas. O Paulo Guedes tem me garantido que o recurso virá da questão dos dividendos, onde seriam taxados aqueles que ganhassem mais de 400 mil por mês, que não pagam nada de imposto no momento. Então, quem, por exemplo, ganha 600 mil vai ser taxado em cima dos 200, até os 400 para todo mundo. Isso é a proposta do Paulo Guedes, que é uma pessoa que eu confio plenamente na condução da economia brasileira. Nós, no ano passado, com a política do fica em casa, economia de ver depois, inflação, etc., nós vimos que tínhamos que aumentar o valor do Bolsa Família. E acabamos, então, criando o Auxílio Brasil. Deixo claro que toda a bancada do PT na Câmara foi contra a criação do Auxílio Brasil com R$ 400. Conseguimos aprová-lo com a participação de outros partidos. No corrente ano, notou-se que essa questão ainda poderia ser melhorada. Então, acertamos um grande projeto, uma grande proposta de emenda à Constituição e resolvemos, até o final do ano, conceder os 200 extra. Tá? A resposta está com o Paulo Guedes, eu estou apenas repetindo a proposta dele aqui, com a taxação de lucros e dividendos de quem não paga e para quem apenas ganha acima de R$ 400 mil, será o suficiente para suprirmos essa parte. Caso não seja possível, com toda certeza, junto com o Parlamento, a exemplo dessa PEC que aprovamos no corrente ano, faremos o mesmo para prorrogar esse benefício o ano que vem. Sérgio Moro, não existe qualquer convite da minha parte e nem ele em querer voltar a ser ministro de qualquer lugar aqui. Nós resolvemos nos aproximar. Um colega meu fez contato, vamos conversar com o Moro, foi feito um contato com o Moro, houve uma ligação e nós resolvemos fazer o quê? Para o bem do Brasil, porque muito mais importante do que até eu, presidente da República, e o Moro, senador da República, é o destino do nosso Brasil. Ele bem conhece o que aconteceu ao longo desses 14 anos de PT. Olha, os militares foram convidados a integrar a Comissão de Transparência Eleitoral. Nós temos um comando de defesa cibernética. O pessoal trabalha, vem trabalhando antes, agora, e vai trabalhar por ocasião do segundo turno também. Se nada for encontrado, você não tem por que duvidar dos resultados da urna. O que está em jogo no próximo dia 30? Não é escolher um presidente. A forma de governar, você já sabe, outro lado, um desastre. Nós concedemos agora um auxílio aos mais pobres, porque nós tratamos com dignidade os mais pobres. Também as questões de costumes. A família é sagrada para nós. O outro lado, o tempo todo atacando os valores familiares. Se você tem dúvida nisso, dá um Google aí. PNDH3. Veja a barbaridade contra a família brasileira. Entre outras ações do PNDH3, a desconstrução da heteronormatividade. Nós também não aceitamos a legalização das drogas, como o Lula já falou que quer, o PT quer a legalização das drogas. Só quem tem um filho no mundo das drogas sabe o sofrimento que é uma mãe ou um pai, um filho nessa situação. A questão da ideologia de gênero. Não podemos ensinar coisas erradas para nossas crianças em sala de aula.
A sala de aula instrui quem dá educação, o pai e a mãe. Sua filha, o seu filho é o seu patrimônio. Nós respeitamos a família, primamos pela liberdade e, em especial, pela liberdade religiosa.